para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro. Crédito para quem nunca para. Agiliza Despachante. Ágil, moderno e com as melhores taxas. Telefone 991262515. Tem um sorriso a te esperar. Clínica de Cardiologia 2 Vizinhos. A clínica do coração. Odontologia Gellen conta com 3 excelentes profissionais: Dr. Farley Gellen, Dra. Maísa Beala Trelli e Dra. Andressa Perdessetti. 3536-6668. Já pensou em não se preocupar com a conta de energia no final do mês? A Biel Soluções Elétricas oferece a você uma solução segura, econômica e de alta rentabilidade. Estamos falando do painel solar. Vá até a Biel e solicite um orçamento. Biel. Programa 7:30. Em Doisinho são 7h32 desta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Estamos aqui para mais uma edição do programa 7:30. E ontem terminou aquela polêmica nacional do voto impresso, do voto auditável e por aí afora. Foram 229 sim e foram 218 nãos. E eram necessários 308 votos. E por isso, para o voto auditável, faltaram 79 votos. Então, hoje o mundo, certo, esquece essa moda e busca outras soluções a nível nacional. Também ontem, anteontem, nós abordamos aqui o fechamento do Hospital e Maternidade São Judas Tadeu. Eu estou, desde que eu soube da notícia, procurando o doutor Hernani, que é o último dos moicanos dentro do hospital, que o hospital não tem caixa para pagar plantonista, ele fica no hospital 24 horas por dia, administrando, tocando, fazendo todo o atendimento. Estamos programando para sexta-feira várias pessoas ligadas a ele, para ele vir fazer o 7:30 aqui e a gente abordar o assunto, esclarecer. Afinal, são 42 anos de história e até começa uma certa campanha na cidade, assim como aconteceu com o SESI, não fecha o SESI, não vai embora o SESI, uma campanha para não fechar o hospital. Afinal, é um marco histórico de Doisinho. Então, esse assunto hospital, ele vai ser mantido pela Rádio Educadora, pelo setor de jornalismo, para os próximos dias. Há muito tempo, por sugestão de ouvintes, até propõe, por que não traz o Hernani? Vamos tentar trazer. Dr. Frederico Lisano de Cabredo, já pensou? Dr. Gazale, mas as condições de saúde, a mente, essas coisas, a mobilidade, os impedem. Quando se discutiu tanto saúde, e esses pioneiros, entendeu? Tinham que estar aqui no microfone contando como era, como é e como será. Enfim, um dos moicanos que pessoas pedem para trazer aqui de volta é o Daniel Meurer, e está aqui no estúdio da Rádio Educadora. É um pioneiro do Canoas, irmão do Pancrácio Meurer, do Egídio Meurer, do Norberto Meurer, do Stanislau Meurer, do Laurentino Meurer e do Tarcísio Meurer, um time de vôlei que marcou época. Enfim, um pouco de história, e ele, no alto dos seus 77 anos, optou pela vida saudável, a vida silvestre, a vida campesina, talvez até a vida romântica, né, com a dona Terezinha. Bom dia, Daniel. Bom dia, Valdir. É um prazer de estar aqui conversar contigo, Valdir. Ainda te ver corajoso, lutando na vida, como já lutou tanto, e enfrenta as barreiras da saúde que você encontra. É um exemplo até para a gente se encorajar
o que você faz. Eu quero te parabenizar também, porque em 71, 72, você e o padre Natalício já corriam atrás da documentação da Rádio Educadora, e eu trabalhava com o padre Carlos Mais, antes entrei com ele na paróquia, e daí depois com o padre Natalício, e via vocês dois jovens correndo atrás da documentação da Rádio Educadora. Faz tempo, né? Faz tempo. E te parabenizar, porque todo esse tempo, os 44 anos, você firmou, você conduziu, você anunciou muita coisa boa, também as coisas ruins às vezes tem que anunciar. Então é uma satisfação estar aqui para conversar contigo as coisas presentes e passadas. E a tua horta de plantas medicinais? Na verdade, a geada deve ter estragado muita coisa. A geada é a natureza, Não vamos brigar com ela, mas é assim, Valdir, eu gosto dessa parte das plantas medicinais. Por quê? Porque meu pai e minha mãe, naquele tempo, nós lá em Santa Catarina, no município de Braço do Norte, que eu vim para cá com 12 anos, eles naquele tempo, não é qualquer dor de cabeça ou dor de barriga que se corria para o hospital, como hoje. Tinha que achar uma solução de plantas em casa. Depois, aqui, eu trabalhei na Acessuar com o irmão Cirilo Corbes, um laçalista. Um homem dedicado à vocação, a encontrar vocacionados, e um homem muito dedicado a plantas medicinais, porque também naquele tempo ainda era muito diferente. Ele andava esse interior e nós tínhamos 85% do povo no interior. Essa parte tá assim. E muitas vezes as pessoas até perdiam a vida por não ter condições de ir no médico. Então, a planta medicinal, ele se dedicou muito, escreveu um livro, foi um homem que deixou um grande legado para a gente saber usar a natureza. Nesse sentido, eu gosto. Então, eu quando descobri que a graviola era uma ajuda, era uma planta que ajudava contra o câncer e outros, eu procurei fazer a tintura, procurei extrair e colocar à disposição para aqueles que querem e acreditam. E a tintura de graviola, ela é especificamente para câncer? Não é. Bom, o que eu assisti de pesquisas da medicina é que ela tem uma propriedade muito boa para prevenir e para curar câncer. É verdade que depende do estágio, é diferente. Eu não sou perito no assunto, mas o que a gente percebeu, por exemplo, ela atua muito bem na desintoxicação do fígado para as pessoas que usam usar pesticidas na lavoura. Ela desintoxica muito bem o fígado. Como consequência, ajuda os intestinos. As pessoas que têm hemorroide é porque tem uma carga no fígado, então alivia muito bem. Entende? E outros benefícios que ela traz. Tanto pode se extrair o chá, ou a extração da tintura, ou da essência das folhas, ou então comer a fruta. Uma vez que conversamos no 7:30, você falou que existe a graviola e a graviolinha. Como é que é essa história? Isso. O que eu tenho, que trouxe lá da Bahia, que a graviola vem no Brasil a partir da Amazônia. Ela é uma fruta do clima quente. Então, portanto, o frio aqui prejudica. Ela chama-se essa graviola, a graviola gigante. Essa aqui eu peguei os dados da pesquisa. Mas tinha entrado aqui, antes de vir esta graviola gigante, a pequena, a graviolinha. Eu não digo que ela é uma falsa, mas ela não é a verdadeira graviola. As propriedades que ela tem, eu não tenho conhecimento para poder falar sobre isso. E a tua produção abastece
a demanda que tem por aí? Sim, a questão de extração da folha não tem problema nenhum, eu posso abastecer. Se tiver interesse, eu tenho alguém condições. Que quer acessar, encontrar, achar onde? Na feirinha? Na feira e na CLAF, no sindicato lá, aqui embaixo na Cressol, no centro aqui. E hoje custa 35 ainda ou não? Não. Custa? 30. 30, ótimo. Muito bem, esse é o seu Daniel Meurer. E além da graviola, o que você produz assim de medicinal? Não, para fora eu não produzo. Só mesmo para que a gente tem em casa. Só as plantas medicinais na horta para nosso uso familiar. E qual que é o chá, carro-chefe da família? Marcela. Marcela é muito boa. Eu retiro ela na quinta-feira santa pela manhã antes do sol nascer ou na sexta-feira santa. Mas o que tem a quinta ou a sexta-feira santa? O orvalho? Como é que é? É lenda ou é real? É lenda, mas atrás da lenda tem um significado. Primeiro por quê? Porque antes do sol nascer, ela está com todo o vigor, a planta está fresca, o sol não aquece a planta, então ela tem tudo que ela tem, ela está na flor. E na quinta e sexta-feira santa, normalmente é menos chuva, está mais seco, está bem no ponto. O ponto melhor, antes do sol nascer, toda planta medicinal deve ter se retirada. As folhas da graviola eu faço assim. Bom, nós queremos abordar com o seu Daniel uma série de outros assuntos, então primeiro vamos aos nossos comerciais. Mecânica Zanella informa a hora certa. Em Dois Vizinhos, 7h43. Mecânica e autopeças Zanella, na Kennedy, 3536-1455. Estamos aqui em nome da Restelato Corretora de Seguro. Segurança e confiança adequada às necessidades do perfil de cada interessado em fazer o seguro. São valores que cabem no bolso de todo interessado. Trabalha com as melhores seguradoras do mercado. Assegura automóveis, residências, empresas, seguro de vida, plano de saúde e muito mais. Esses Recelatos estão na Rua do Comércio 600 e o telefone deles é o 99920-1740. Também em nome da Ouro Verde Engenharia e Topografia, do engenheiro Fernando Franceschi. Regulariza imóveis e empresas de acordo com a legislação ambiental. Entender o marasmo da legislação ambiental, só um especialista. E esse menino é muito bom nisso também. E da Tomação Home Center, que é da rede Toquelar, e também tenho todos os móveis elétricos e eletrodomésticos em 12 vezes com preço de etiqueta. A Tomação há mais de 30 anos, aqui em Doizinhos, se comercializa com o próprio dono. Também em nome da Geife Material de Construção, que é da rede Bem Viver, e da área de material de construção. E também em nome da Concrevado e Concreto, Pedra, Asfalto, Argamassa Pronta. Falado isso, Daniel, você tem uma história aqui em Dois Vizinhos, em Beltrão, Acessoar, Cressol, que anuncia tanto aqui conosco. Tem um anterior a Cressol, daquele sistema alemão que vocês entendem muito. Em duas palavras, como é que foi tudo isso? Interessante. Eu só queria completar, Valdir, quando você me perguntou, eu respondi a Marcela e a Camomila. A Camomila. A Camomila. Na lua cheia, ela está toda o vigor em cima, o principal está em cima. Então, se você recolhe as tuas plantas medicinais pela manhã, na lua cheia, seca na sombra e guarda para depois usar. Então, vamos ao caso da Cressol, o anterior. Eu comecei a trabalhar aqui em Doizinho, na paróquia, ligado já a Acessoar, quando o padre Florencio saiu e entrou o padre Carlos Mais, mas sempre ligado a Acessoar. Depois veio o padre Natalício Weschenfeld, veio primeiro o Lamberto e Humberto,
depois o padre Natalício e Germano. E daí eu saí trabalhar integralmente na Acessuar. A Acessuar atuou em frentes de pastoral e organização do povo no campo. Por isso nasciam os sindicatos por esse trabalho. Orientações técnicas para a agricultura também, orientações pastorais. Os grupos de reflexão, você lembra, né, Valdir? Que era uma coisa maravilhosa, levar o povo a refletir, a conversar juntos, trocar ideia. E aí nós vivemos um período muito difícil. A comercialização dos produtos ficou muito difícil na década de 70 até alcançar a década de 80. E crédito para agricultores familiares adequado à sua realidade não tinha. E sem resolver este problema, como é que nós poderíamos desenvolver o agricultor, o homem do campo? Sem nenhum crédito, descapitalizado, endividado, perdendo a terra, indo embora para Blumenau, para Porto Alegre, para o Rio Grande, para Santa Catarina, de volta às suas raízes, por não aguentar mais a situação que vivia aqui. Corremos buscar uma solução. E uma solução veio pela Miserior da Alemanha. O que é a Miserior? É a organização dos bispos católicos da Alemanha. Então, as organizações aqui, sindicato, Acessuar, igreja, CPT, Movimento Sem Terra, nós se juntamos, fizemos uma proposta das nossas necessidades. Eu era, naquele período, 84 para 85, o representante da Acessuar, eu era o presidente. Peguei este projeto, esta documentação toda, e fui para a Alemanha, na cidade de Aachen, aonde é a sede da Miserior, e fui lá discutir com a direção sobre um fundo rotativo da Miserior aqui na Acessuar a serviço dessas organizações, para atender o homem do campo, que estava organizado em grupo de reflexão a pequenas associações. Atender com um pequeno moinho, descascador de arroz, um batedor, entende? Assim, equipamentos, construções, que o financiamento que tinha ele não podia pegar desse nosso governo. Ele afundava mais ainda. Então esse fundo do rotativo veio para cá. Deu certo a parceria Miserior Acessuar a serviço das organizações. A partir disto, caminhando, a Acessuar, como é filantrópica, uma entidade de filantropia, ela não podia gestar um fundo dessa natureza. Então ela tinha que criar uma cooperativa para receber a verba desse fundo e gestar esse fundo. Se criou a Cressol, que pegou parte do dinheiro deste fundo para começar, e aí começou a andar. E a Cressol se tornou a nossa cooperativa de crédito. Viu, Daniel? Você falou desse período difícil. Era um período que eu lembro que se tinha uma doença na família, tinha que vender a junta de boi, Isso. vender a verdade de terra, Exatamente. vender a trilhadeira, Exatamente. carroça. Exatamente. E uma doença na família falia um conjunto familiar inteiro. Vendia a terra e ia embora. Não tinha mais o que fazer. Porque se ia para o hospital, né? Que você está dizendo, Tudo pago. tem que ser tudo pago. E aí as organizações, seja do Sudoeste, que o Sudoeste é olhado ainda por sua história, desde a luta da revolta dos colonos. Tem uma história. Os sindicatos e as organizações, a nossa Igreja Católica, tem trabalhado muito para que direitos que o Estado deveria atender o povo do campo passasse a atender. Aí é que começou a ter um atendimento à saúde, mais à educação, as mulheres que não tinham direitos nenhum. Olha, veio tanta coisa que ajudou o povo a se levantar no interior. E daí aqui era uma colcha de retalho, imaginem, a população de Dois Vizinhos
Na época, chegava a quase 55 mil habitantes. Sim. Que absurdo. Sim. Depois, com a emancipação, essas coisas todas, só diminuiu. Agora que volta a crescer de um sistema vegetativo, não mais migratório, como migrava do Rio Grande de Santa Catarina para cá. Né? Certo, certo. Interessante. Viu, Daniel? E sobre, eu falei há pouco no introito aqui do sindicato, né? Tem que ser, quando se fala que fechou depois de 42 anos, tem que reverter o tempo do seu Dorvalino Dalla Costa, né? Sim, sim. Que Deus o tenha. Então, né, Valdir, você lembra que aqui pertencia a Pato Branco. Aonde eu moro e morava e continuo sempre no mesmo lugar era Francisco Beltrão. Ali em cima do morro, chamava-se Divisor, lá na terra do Tarcísio, certo? Era divisor do quê? De Francisco Beltrão e Pato Branco. Então o sindicato era só em Francisco Beltrão. O Germano Maia era o primeiro presidente. Aí quando nós nos desmembramos aqui, fizemos nosso sindicato, entrou Dorvalino Costa. Como não tinha atendimento do Estado, do governo à saúde, o sindicato, para poder atender o povo do campo na saúde, foi fazer o sindicato, que é o São Judas. E começou aquela construção. Depois seguiu a Dorvalino, o Francisco Castanha, e assim veio os outros. Mas a construção do Hospital São Judas veio por esse motivo. Pelo sindicato e para poder atender as pessoas na questão da saúde. Que foi uma luta, um desafio, imagine, porque o grupo de médicos comprou com a obra de física praticamente pronta, né? Sim. Sim, por quê? Por que o sindicato vendeu? Porque função do sindicato não é atender a saúde. Função do sindicato é lutar para que o governo faça o seu papel e atenda a saúde, porque os impostos que nós recolhemos não vai para o sindicato, vai para o governo federal. A ele cabe atender a saúde. Então o sindicato concluiu, nós estamos fazendo o papel que o governo tem que fazer, cuidar da saúde. Nós é que temos, a nossa organização sindical tem que fazer pressão no governo para que ele atenda a saúde. Por isso foi vendido o hospital. Em construção. E o Daniel Meire lá na horta dele, que de repente cansa com a enxada, se encosta nela, a cabeça fica mil. Como é que o Daniel vê, por exemplo, a Candu, né? Que foi uma luta igual foi do hospital, do sindicato, não sei o quê, criar uma cooperativa e morrer na praia do jeito que morreu. E você trabalhou muito na Candu. Eu trabalhei os anos 79 e 80. Deve ter sido assim. 78, 79 e 80. Foi esse o período, fui diretor-secretário. É claro que as cooperativas no Paraná têm sido, essas cooperativas como a Candula, a Coasul, a Capeg e assim por diante, Copavel, foram incentivadas e criadas no período 70, 71, 72. Pelo próprio governo, através da Emater, por exemplo, naquele tempo a Carpa, para que pudesse ter armazéns e atender a produção. Poder armazenar e depois vender a produção, e assim ter mais resultado. Ocorre que, antes disso, pequenas cooperativas, experiências no Rio Grande e Santa Catarina, já aconteciam e muitas vezes quebravam, Valdir. Nem tudo dava certo. Porque viver é uma coisa, conviver é outra coisa. Saber conviver, saber trabalhar em comunidade, saber trabalhar junto é diferente. Então, uma cooperativa tem suas dificuldades. Porque as pessoas têm que aprender a ceder e trabalhar juntas. Então, é uma aprendizagem que se vai tendo na vida. É claro que a Candula aqui era um nome para dois vizinhos, bonito, bom, foi importante, ajudou num determinado momento. Mas a história é assim.
nem tudo dá certo. Eu acredito que se falhou na ligação com o povo, se falhou na administração, e o período era difícil para as cooperativas. Também teve isso. E também acho que teve falta dos conselhos fiscais, porque havia pequenos desvios ou grandes, e isso tem influenciado. Sabe que sempre tem um esperto que gosta de se beneficiar mais do que o conjunto. É lamentável o que aconteceu, mas chorar agora não adianta mais. É porque ficou uma coisa irreversível. Agora, do jeito que a Coasul assume e toca, mas ainda há um dos antigos, um saudosismo, né, da velha Candu, né? Sim. O pessoal... Foi um desapego muito difícil. Veja, Valdir, que tinha vezes que o caminhão ficava com o feijão para descarregar, quase uma semana na fila para poder descarregar o feijão de tanto produto que chegava na cooperativa. Pois é. E o feijão era o Natal nosso, né? Do arrancadão do feijão, até eu conto que a origem do programa 7h30 é por causa do Arnaldo Kruscinski, que uma manhã precisava reunir gente dos bairros aí para ir com o gato. Muita gente nem sabe o que é gato. Que cuidava do arrancadão de feijão, que ia de caminhão, nada de ônibus de hoje. Hoje ninguém põe a mão em nada, né, Daniel? Mudou tudo. Veja que era tudo a força muque naquele tempo. O feijão batido com mangual, depois vem uma triadeira, depois melhora, vem um batedor. Agora é com a ceifa. Então tudo muda. Para plantar, a máquina planta numa noite, num dia, é assim. Quer dizer, aumentou a facilidade, mas às vezes as pessoas não sabem usar bem a facilidade. Eu dizia, né, Valdir, nós estávamos com 85% das pessoas no campo. Hoje, 20, 22, aqui na região do Sudoeste. Todo esse pessoal saiu do campo. E o nosso país, porque eu tive ligação muito com organizações fora do Brasil e dentro. E a CPT era um braço da Igreja Católica no Brasil que trabalha por terra. Se o Brasil não fizer reforma agrária verdadeira, reparte a terra, nós vamos ter muita miséria sempre. Sem fazer isso, não tem solução da miséria e da fome. Agora, uma reforma séria, né? Séria, justa. Como é que uns podem ter 20, 30, 50 mil hectares? Por quê? Porque trabalhou tanto assim? Não. Porque se beneficiou de algum ponto e daí bota o dinheiro na terra e expulsa pessoas. Tem que ter política, fazer reforma agrária que ajuda a produção. Aí não só alimenta todo o povo brasileiro, mas também muita gente fora do Brasil. Bom, para terminar, seu Daniel Meurer, então lá no Canoas, né, desde muitos anos, eu conto aqui no rádio, e eu acho que você já ouviu, que nós fomos para Curitiba, ganhamos asfalto, 2 vizinhos, e Boa Esperança e tal, e passava pelo Canoas, e o DR do Paraná fez um mapa rodoviário em vermelho, mostrando o asfalto que passava na frente das propriedades dos Meurer, e até hoje estão esperando. Ou nem mais esperam. Não, se o calçamento logo terminar, já está bom. Já está bom. Claro que depois, se o prefeito de agora quiser botar um asfalto, nós não vamos impedir, não. Pode ir, sem problema. Agradecemos ao Raul que fez esse esforço, que encaminhou para ter o calçamento, né? Agora faltam aí 250 metros. Aproximado, está pronto. Vai ser uma festa, de certo. Olha, eu acho que uns tiros para cima aí, uns barulhos nós devemos fazer, sim. Devemos fazer, porque são mais de 40 anos.
Nem Jó da Bíblia teve tanta paciência que nem você. O Stanislau não tinha essa paciência, né? Coitado, ele xingava, ele vinha com mapa. É isso, que tinha asfalto. Que tinha o asfalto. E aonde estava o asfalto? E brabo ele, né? Sim. Pois é. Mas então faltam 250 metros. Mais ou menos isso, 250 metros, aí na propriedade do Tarcísio, em cima daquele morro aí, naquela subida, aí está pronta. Tá, e daí o Daniel, que é um agricultor com cultura, tem uma visão de mundo, entende que o mundo é maior que a rua ou a estrada que vai para o Canoas. Essas suas reflexões estão escritas? Vai escrever? Ou vai esperar quando? O que o Daniel imagina? Olha, eu estou com o teu livro, agradeço o livro A Ilha para ler. Ganhou um livro. Eu gosto muito de ler, eu leio, claro, minha escola é a leitura e continuo lendo. Sim, tem pessoas interessadas na minha casa, alguma coisa eu boto no papel, sim. Sim. E tem outras pessoas que gostariam que fosse escrita, né? Porque eu tenho uma história assim na região. Sim, recordo muito, e eu quero aproveitar uma coisa aqui hoje, Valdir. Eu andei os dois vizinhos, Cruzeiro e Boa Esperança, quando era tudo doisinho, uma paróquia, 57 capelas. Tinha 280 grupos de reflexão. Tinha torno de o quê? Mais de 600, 700 catequistas que eu acompanhava, junto com os padres. E eu saía segunda e voltava sábado à noite. Fazia a pé de uma comunidade para outra, de uma casa para outra. Eu dormia, comia com eles. Eu quero deixar agradecido todos aqueles que me deram uma cama, a comida e o carinho que me recebiam nas suas casas, eu nunca esqueço. Rezo por eles sempre. E por aqueles que não gostavam de mim, eu também estou rezando por eles, para que a gente possa caminhar junto, na mesma estrada, chegar no mesmo objetivo, que é o reino de Deus. Muito bem, 8:03. Isso que é pastoral, viu, Giovanni Lima? A todos um bom dia, muito obrigado e até amanhã. Sol atua em 360 graus, apoiando o produtor rural em todas as fases e estações. Para manter o agro em movimento, conte com o crédito rural da Cressol. Crédito